Hoje a gente vai conversar aqui com o Diego Cardoso. O Diego Cardoso é aqui de Chapecó, né? Então ele tem uma história bem interessante para contar pra gente. Rodrigo Cardoso, eu assino hoje meus trabalhos como Diego Cardoso e hoje trabalho dentro das artes plásticas, tenho como base de trabalho o grafite e, cara, já faz aí quase 16 anos que eu trabalho com isso. No início não pensando como trabalho e hoje virou trabalho. Como é que foi essa mudança, assim, para entender? Tava trabalhando com uma coisa que tu gostava, fazendo uma coisa que tu gostava sem ganhar, agora tu faz uma coisa que tu gosta ganhando. Na real, o desenho sempre fez parte da minha vida, assim, eu sou um piá de apartamento, então sempre foi a minha brincadeira, assim, junto com meu irmão, meu pai desenhar em casa. E em 2009, cara, eu conheci uma pessoa que viu meus desenhos e falou assim, cara, eu acho que tu tinha que botar isso pra fora, assim, tirar isso da gaveta. A gente enquadrou alguns desenhos, sem pretensão nenhuma, e foi pra Florianópolis, também assim, sem mapeamento nenhum, assim, uma loucura. E conversando com algumas galerias. Nesse mesmo período, a Miriam Soprano, era uma mulher que tinha uma galeria aqui, era galerista aqui de Chapecó, olhou os trabalhos e também deu uma impulsionada. Foi nesse momento, cara, que eu comecei a perceber que o meu desenho podia estar na casa das pessoas, nas empresas, enfim. E eu gosto sempre de dizer que esse início, e não só o início até hoje, mas sempre muito importante a ajuda dos amigos, assim. Porque eu acho que é assim que começa, os amigos falando, cara, faz um desenho lá em casa, faz um desenho em tal lugar. E aí dessa forma eu fui percebendo que podia assim virar um trabalho. E qual foi a tua trajetória profissional antes de chegar onde você está hoje? E até antes disso, né? O que você estudou, aonde você trabalhou até chegar nesse ponto? Na verdade, assim, os primeiros trabalhos que eu tive foram em áreas totalmente diferentes do desenho, assim. Por exemplo, trabalhei num escritório de contabilidade, fui estoquista numa empresa de salgadinho, umas coisas assim, bem longe. Mas era engraçado que sempre junto a esses trabalhos tinha o desenho. Então na minha mesa sempre tinha algum bloco, alguma coisa, sempre desenhando. Aí por 2009 eu comecei a faculdade de publicidade, foi onde eu conheci o Roberto Panarotto, também ele é professor aqui, é um cara bem influente, bem legal. E ele, em muitas conversas, foi me indicando, assim, me orientando. E numa percepção dele genial, assim, viu que a publicidade não era talvez o caminho para o meu trabalho, e sim essa coisa mais do design, mais da arte. E quando abriu o curso de design na UNO Chapecó, ele me orientou a fazer a troca, conhecer o curso. Enfim, dessa maneira foi evoluindo naturalmente, assim. Logo passou um tempo, ele me chamou para trabalhar no Estúdio Alice, junto com ele, com o Marcos, e na época tinha o Matheus, também era o ilustrador de lá. E eu acho que dessa forma se iniciou uma carreira, assim, sabe, de dentro da ilustração, conhecendo alguns princípios do design, algumas coisas que aconteciam nessa área, né, assim como um processo natural mesmo. Aproveitando esse gancho dos princípios do design, como que você trouxe esses princípios e como que você foi refinando ao longo do tempo o teu estilo? Eu não sei, assim, te dizer bem... assim, uma questão de conceito. Eu não sei te dizer quais são, mas eu acho que de uma maneira meio inconsciente foram ficando assim na cabeça. Hoje eu vejo esses princípios assim, talvez no equilíbrio dos desenhos, nas cores, sempre buscando isso assim. E como eu te falei, eu entendo que isso é o design no meu trabalho, sabe? São esses elementos que refinam e afinam o desenho e trazem um resultado legal. Assim. Me conta como é que é o teu processo, assim, como é que tu começas lá, tu senta, a gente tá vendo aqui, tem um monte de lata de spray, mas tem um sketchbook, tem um iPad, tem um computador, então tem várias mídias aqui no teu estúdio. Cara, hoje não tem uma regra, assim, sabe? Há pouco tempo eu me tornei refém do iPad, assim, e falo isso de uma maneira muito positiva, assim, porque é algo que agrega bastante na apresentação de um trabalho, na maneira de escolher as cores. O meu processo, cara, ele se dá, se for algo autoral, ele se dá a partir de vivências, assim. Então, um exemplo bem bobo, mas que acontece bastante. Ontem eu estava deitado na cama, assim, veio uma ideia, eu acendi a luz, anotei no celular só a escrita, não desenho nada. Então isso já é o início de um processo para eu começar um desenho autoral, que eu vou querer colocar nas ruas.
se tratando de cliente, assim, de trabalho, o primeiro momento é uma conversa com ele para entender as ideias dele. Eu sempre gosto de linkar os desenhos à pessoa de uma forma muito direta, que não seja um trabalho só estético. Então essa conversa sempre vai ser mais profunda, assim, de entender os sentimentos, os gostos. Eu faço todas as anotações e venho aqui para o ateliê. E aí, cara, eu acho que é muito do dia, assim. Tem dias que eu gosto de iniciar o trabalho na mídia digital e tem dias que eu gosto de fazer à mão, sketchbook, assim. Quem são os seus clientes hoje? Hoje eu não trabalho com clientes grandes, assim, nacionais, como uma publicidade mesmo, mas a galera que mais chama meu trabalho são pessoas que querem uma tela para dentro de casa. Acho muito legal e tem uma frequência assim de fazer pinturas em quarto de criança. Esse mundo infantil assim me atrai de uma maneira muito legal, acho que também em função dos meus filhos, assim. E eu acho que eu não consigo ainda identificar um perfil de cliente, assim, porque vem pessoas assim pessoas novas, 18 anos, pedir pintura, vem pessoas mais velhas também que querem alguma coisa de decoração assim para sua casa. Pelo menos aqui em Chapecó eu acho que está bem variado, assim, sabe, esse público. E os murais que você anda fazendo por aí? Cara, os murais, eu acho que ainda são a menina dos meus olhos, assim, onde eu quero crescer e evoluir. E ultimamente tem rolado umas oportunidades bem legais na cidade, assim, sabe? Eu acho que a cidade ela já está abrindo o olhar para esse tipo de arte, não só estética também, mas entendendo que a cor num ambiente ela tem vibração, ela traz boas vibrações, bons sentimentos, sabe? E, enfim, tem acontecido umas propostas bem legais de murais grandes, e coisa que sempre que acontece eu fico bem deslumbrado. Eu não sei se tu percebe da mesma maneira que eu, né? Mas eu sou de Chapecó, saí daqui já faz 18, 19 anos, mas eu tenho a impressão de que você está participando de um movimento de vanguarda na cidade, de uma transformação, de uma apreciação estética, né? Então, tanto o Estúdio Alice foi um pioneiro na área de design aqui em Chapecó, e agora com os murais você também está tendo uma oportunidade que antes artistas não tinham, né? Um espaço tão grande e com tanto destaque para trabalhar. Como é que você está percebendo essa movimentação? Quem que está puxando isso? Vou falar, por exemplo, em Joinville, e os alunos de design que estão saindo do curso estão puxando muito essa movimentação na cidade. E aqui em Chapecó? Eu não sei, assim, eu acho que todo esse movimento que acontece hoje é resultado de aposta. Muita gente já me falou, assim, para ir buscar cidades grandes, para tentar oportunidades fora, e acho que isso é um caminho muito legal e não tenho dúvida que é um enriquecimento cultural, assim, uma bagagem que não se tem quando você está encravado num lugar. Mas foi uma aposta minha lá atrás, investir na região. Quando eu comecei a estudar o grafite aqui, a ler sobre, eu estava na escola, eu estava na 8ª série ainda, não tinha essa noção. Mas quando eu fui tendo essa percepção de que aqui não se tinha isso, foi se criando essa vontade de trazer essa arte para cá e espalhar por aqui, que as pessoas pudessem ter contato com isso. Foi determinante para eu ficar aqui em Chapecó e na região, e aí talvez ser o que tu falou, o pioneiro, né? E eu acho que toda essa mudança é resultado dessa aposta e assim, também não sei te dizer quem faz o movimento para isso acontecer, além de mim, mas as pessoas, eu acho que vendo esses painéis, entendendo o quão positivo é para a cidade, começam a aderir, sabe? Então, eu tenho um exemplo assim que é recente, foi muito legal, Alto Posto Chapecó. Aqui, elas pediram uma pintura na lateral do posto, a gente fez com uma mensagem bem positiva, assim, que era relacionada a carregar bons sentimentos. E foi um trabalho que me deu muito feedback de pessoas assim que eu não conheço, nunca tinha falado, mas trazendo assim a palavra como é bom eu ler isso durante o meu dia a dia, estou passando e vendo. Então acho que essa transformação que as pessoas estão sacando aqui, não só o estético, não só o comercial, então acho que as pessoas querendo como se fosse mais amor na rua, sabe? Mais coisa positiva. Passando pelas ruas aqui de Chapecó, a gente tem visto, antes coisas que a gente não via, eram outros artistas fazendo na rua também. Eu lembro antes eu via só
digo, continuo vendo bastante, a gente fez uma caça, né, aos teus grafites, mas... Ainda não se criou uma cena. Assim, né? Não se criou uma cena, mas a gente vê outras pessoas. Como é que é esse contato com essa? Tem, acho que uns 2, 3 que a gente acabou vendo, assim. Cara, assim, eu acho que sempre onde existe o pioneirismo é mais a passos lentos, é mais sofrido, assim, mas a gente vê esse resultado acontecendo. Então, tem uma gurizada que começa a ver esses trabalhos na rua, levanta e quer entender e quer fazer. Eu falei agora, não se criou uma cena, mas eu acho sim que está se criando de uma maneira que, assim, o meu ponto de vista bem tradicional, onde começa com a pichação, onde começa com esse tipo de manifestação, algo mais cru, mas não menos importante, e aos poucos as pessoas vão evoluindo e buscando outros meios, né, de crescer os seus desenhos, suas letras. O contato com essa galera que está fazendo essa movimentação é bem legal. A gente tem um grupo assim, onde sempre que eu posso eu oriento e sempre que eles podem, eles também me ensinam, é uma troca bem de igual para igual. E enfim, cara, tá sendo um movimento legal na cidade. Eu gosto, acho legal ver a cidade respirando assim. É um início de um respiro. E que eu acho que, sei lá, daqui a 10 anos já vai estar bem encravado na cidade, assim. Tu tem essa importância para a cidade, mas tu também tem passeado um pouquinho, né? Acompanhando teu Instagram, eu vi algumas viagens tuas e com trabalhos. Como é que é isso também? É satisfatório. A primeira coisa, assim, é muito legal. É legal tu perceber que tu tá em outro lugar, trabalhando, e é resultado de um empenho, assim. Uma viagem muito marcante foi para Medellín, foi a pintura do estádio do Nacional lá, e é isso, assim, só te faz acreditar que tu tá no caminho certo, sabe? Às vezes a gente tem pressa a gente vê outros artistas viajando o mundo, pintando, e a gente cria uma pressa, assim, de estar nesses lugares, talvez gera um atropelo de algumas coisas. Mas também acredito que uma hora acontece assim, né? Fazendo, assim, a cada tijolo que tu vai erguendo, uma hora tu tem um muro completo, assim. E eu acho que o muro completo são essas viagens. Isso é o resultado, assim. E, enfim, cara, experiência incrível de conhecer outros artistas. Uma coisa que eu achei muito engraçado, que acho que em todos os lugares, não foram muitos, mas os lugares fora que eu fui, seja cidades próximas, seja país fora, assim, todo mundo passa pela mesma situação, sabe? Lá em Medellín, conversando com alguns artistas lá, eles têm um grupo bem forte, Grafite de las 5 se chama, e eles falando das mesmas situações que eu passo aqui, assim, sabe? Isso é muito massa ver, e ver que tá todo mundo no mesmo barco e todo mundo remando, assim, numa mesma direção, sabe? Mas é demais. E é muito louco que Medellín é uma cidade gigantesca, né? Gigantesca. Não sei se é a segunda ou terceira maior cidade da Colômbia, mas é uma cidade muito grande, né? Falando em Medellín, como é que foi pintar lá, né? A gente passou por lá e a gente achou as pessoas de Medellín as pessoas mais educadas do mundo. A gente falou, não pode ser isso. Senti também. Foi uma viagem que teve uma carga emocional grande, assim, e ao mesmo tempo, acho que em função de todo o acontecido, da ligação das duas cidades, teve uma recepção muito legal, assim, e uma galera muito amorosa, muito afim de ajudar, sabe, muito massa, assim, eu vou ser bem sincero, assim, de te dizer que eu nunca tive pretensões de ir para lá, quando em alguns momentos pensava sobre viagem, seja com família, seja com amigos, a trabalho, o cara às vezes sempre pensa coisa, Europa, sempre pensa Estados Unidos, né, e acaba esquecendo do nosso lado aqui, assim. E foi uma lição, assim, ter chegado lá, fiquei surpreso com o tamanho da cidade, o tamanho da cultura, de como os artistas lá se movimentam para se unir. Eu fiquei com um pessoal lá, bom, lá estávamos eu e o Queto, que é um grafiteiro de São Paulo, muito massa, assim, o trabalho dele, e lá nós ficamos com a rapaziada do Grafite de las 5. E eles contaram pra gente que há muito tempo atrás tinha conflitos dentro da street art lá, né, as brigas, os atropelos, e eles começaram a pensar como que eles poderiam unificar isso, acabar com essas brigas, acabar com essas besteiras, assim. Então eles criaram esse grupo, e é muito louco, porque é como se fosse uma empresa mesmo, assim,
o cara, o tesoureiro não é artista, o cara o diretor, ele tem outra formação, ele é artista, mas ele é formado em, eu não lembro o curso, mas sabe, pessoas bem preparadas assim em cada ponto. E eles começaram a criar eventos para chamar essa galera que estava brigada. Então, nesses eventos se resolviam as brigas. Então, começaram a criar batalhas de tag, batalhas de bombe, batalhas de piece, várias batalhas envolvendo o grafite, onde as brigas ali foram resolvidas. Então, hoje, Medellín tem uma cena assim de grafite muito forte. E é legal, né, cara, tu entender a arte como um negócio, não necessariamente pensando só na questão de grana, mas tu entender ele como uma ferramenta de negócio mesmo, de organização e que dessa forma todo mundo vai para frente, né? Então hoje o governo apoia muito o grafite lá, eles têm publicações mensais gratuitas, sabe, para distribuição, né? É uma força muito legal, assim, e um aprendizado com eles, estar lá e voltar, ter essas ideias e daqui a pouco trazer isso para cá, né? Legal. Isso é muito legal, tu falou, Dandil, o grafite, né, a arte como negócio. Em sala, uma definição que eu sempre falo de design para o pessoal do primeiro ano, é meio difícil assim, né? O design é negócio, mas é um negócio não quer dizer que tu tem que explorar alguém. Pode ser um negócio para ajudar os outros, pode ser um negócio social, tem várias formas. Sustentabilidade para o trabalho que você quer desenvolver, para a visão que você tem, né? O que eu estou fazendo com o meu trabalho? Para eu conseguir atingir essa visão, tem que ser sustentável, né? Claro, total. É hipócrita também pensar a questão de não dinheiro, né? Tipo, tu tem que achar uma maneira de tu fazer o que tu curte e pensar isso de uma forma lógica, inteligente, para que isso, sei lá, como um resultado te gere uma renda, assim, né? A gente conversa com esses guris que hoje estão mais nesse meio da pichação. Estava conversando com um deles, ele foi assistente em um trabalho grande aqui em Chapecó, e eu falando isso para ele, assim, cara, daqui a pouco, beleza, a essência do grafite, ela te leva ao vandalismo, e é muito gostoso fazer. Quem tá dentro sabe da adrenalina, como é muito gostoso. Mas se tu parar para pensar de que maneira tu vai contribuir com a cultura na cidade, não vai ser pela forma tradicional do grafite, o vandalismo. Tu tem que entender o grafite como um negócio, de tu criar estratégias para avançar com a arte para frente, para convencer pessoas. Enfim, é tu conseguir pegar a tua ideia e transformar num negócio mesmo. Assim. É muito engraçado isso que tu falou, porque eu trabalho com o pessoal do primeiro ano e tem gente que nunca encostou numa lata de spray. E quando eles encostam, a gente tem um laboratório, né, na instituição, e a galera pode riscar o que quiser, eles se sentem super livres, né? Eles sempre botam um rap na sala para dar aquela ajudada mesmo, né? Criar o clima. E eles, nossa, estou me sentindo vândalo. Aqui dentro da sala tá tranquilo, no laboratório para fazer isso, né? Então, ele é bastante libertador, esse negócio de pegar um spray na mão e escrever alguma coisa, né? Sim, eu já tive também esse feedback, assim, de galera que nunca tinha usado um spray e a hora que aperta e vê a tinta saindo, escorrendo, assim, né? Eu acho que acaba até virando uma terapia. Digo, muito obrigado, né, por trocar essa ideia, né, por compartilhar isso com todo mundo, né? Pra gente é bastante importante, né? Dos nossos objetivos sempre foi mostrar o que as cidades têm, né, o que a nossa região tem. Sim. Porque seja em Joinville, seja em Chapecó, seja em Pinhalzinho, seja em Jaraguá, tem muita coisa, muita cena acontecendo, né? Uma cena muito forte acontecendo. E às vezes a gente está olhando para São Paulo, às vezes a gente está olhando... Lógico que tem muita coisa em São Paulo também, são milhões de pessoas, né? Mas tem muita coisa acontecendo do nosso lado, às vezes até com uma pessoa que a gente conhece de infância e vai lá, olha, ele está fazendo isso, que legal, né? Pra gente é super importante mostrar isso, né? Cara, eu fico bem feliz, eu fiquei bem feliz pelo contato de vocês, assim, porque vocês fizeram parte de um início, de quando eu também estava entendendo o que eu queria. Foi um workshop que a gente deu lá na faculdade, 2009, né? Então era o início de tudo, assim. E é muito legal poder reencontrar vocês, daí receber hoje vocês daí num espaço onde está acontecendo, assim, e agradecer a oportunidade de poder falar um pouco, poder compartilhar, assim, essa experiência que acontece, que a gente falou, mais em interiores, né? Não é em cidades grandes, assim, e mostrar um pouco a nossa luta, a nossa batalha, assim, de botar a arte, o design para frente.
E com certeza mais um degrau assim, que a arte, o design sobe com um vídeo desses. Assim. Legal. Obrigada. Beleza, Então. valeu. Valeu. Que massa.